Maravilha. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Estamos aqui, meu irmão, para aprender uma aula um tanto quanto difícil. Uma aula que não é fácil, que só consegue discernir, meus amados irmãos, esse assunto se você conseguir ser espiritual. Na verdade, aqueles que não buscam, aqueles que não têm a Deus no coração, jamais entenderão, né, a soma de Deus, que 1 mais 1 é igual a 1, né? Essa é a soma do Senhor, que 1 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, né? A soma do Senhor é um tanto quanto diferente da nossa. E para poder entender essa soma, somente com os olhares espirituais. Eu vou trazer hoje um pouco uma aula um tanto quanto diferente de padrão. É um formato que eu dava antes. Eu achei interessante trazer essa aula porque são muitas leituras. E se nós formos fazer todas as leituras assim, procurando, nós vamos demorar. Então eu preferi fazer os slides, colocar nos slides para facilitar, né, adiantar um pouquinho, né, a nossa forma de enxergar. E lógico que tem material também que eu coloquei que é de extrema importância para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, tá bom? E hoje a lição de número 4, que vai falar sobre Deus é triuno. Deixa eu ver se vai passar. Esse negócio hoje, acho que é a bateria. Espera um pouquinho. Glória a Deus, Deus é triuno. Aí, andou. Vamos lá para o texto áureo, apesar que tem na sua revista. Se caso alguém não tiver revista, dá para comprar pelo slide. Né? Não vai ter toda a aula no slide, assim, vai ter resumos, tá? Mas nós vamos estar aprendendo. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então aqui nós vemos a ação da Trindade. Lógico que a palavra Trindade, tá, irmãos? A palavra em si, Trindade, do português Trindade, ela não está na palavra do Senhor. Ela não está escrito. Mas não significa que ela não está escrito, que ela não é uma realidade na palavra do Senhor. Assim como a palavra arrebatamento, você sabia que a palavra arrebatamento não está escrita na palavra do Senhor? Né? Mas nós sabemos, quando nós lemos ali Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, ali fala que haverá assim, a tirada do povo, né? Quando você vai olhar mesmo no original, não é arrebatamento que vai estar escrito. Vai estar escrito rapto, tá? É raptar. Né? Então, não significa que a palavra arrebatamento não está escrita na Bíblia, que nós não acreditamos no arrebatamento. Tá? Então, a mesma coisa é a palavra Trindade. Diretamente a palavra Trindade, ela não está escrita na Bíblia. Ela foi criada na década do século IV, século V, por Constantino, tá? Porque ele entendeu sobre essa questão do Deus triuno, que não são três deuses, mas é um Deus com três personalidades. E não houve uma classificação melhor da palavra Trindade, né? Três santidades. Na verdade, é um Deus com três personalidades. Por isso que nós falamos, é um pouco difícil de compreensão acerca da Trindade. Por quê? Porque, meu irmão, quando nós falamos de 3 em 1, é difícil. Há quem quer explicar com algumas coisas, irmãos, que são infundáveis. E eu até te aconselho a você jamais a fazer essa comparação de Deus com determinadas coisas inanimadas. Por exemplo, tem gente que fala que Deus é como o ovo, né? É como se fosse o ovo, que tem a casca, a gema e a clara. São 3 ovos? Não, é um ovo, né? Mas com 3 partes diferentes. Mas, irmãos, não temos como comparar a um Deus, né, santo, a um Deus que age com uma coisa inanimada. Tem gente que fala que podemos comparar Deus com os estados, com as fases da água, o estado da água, líquido, gasoso e sólido. Não temos como comparar, irmãos. A ideia até que é interessante, até que é uma ideia até um tanto quanto, irmãos, interessante, porém não temos como nós falarmos de Deus nesse sentido. Né? Há pessoas que comparam Deus com o sol, falando que o sol tem um raio, tem isso. Irmãos, eu acho que é infundado a gente comparar Deus com essas coisas, tá?
Lógico que por uma questão de compreensão, talvez a pessoa que não tem muita compreensão, quando falar do ovo até vai compreender, mas não tem como a gente comparar Deus com o ovo, né? Só no sentido da questão 3 em 1, né? Porque o ovo tem a casca, a gema e a clara, não são 3 ovos, é um ovo, porém composto de 3 partes. Então Deus também, né, o nosso Deus, ele é um Deus que tem uma essência, mas com 3 personalidades. E isso, irmãos, não é invenção do homem, não foram os teólogos que criaram, tá? Isso que nós estamos falando é bíblico, e nós vamos ver a ação da Trindade, né, ou seja, do triuno, tanto no Antigo como no Novo, né? São textos vastos que nós vamos falar hoje, nós vamos decorrer hoje, e você vai aprender que em todo tempo Deus, ele se manifesta na pessoa do Deus Pai, né, na personalidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Uma explicação que eu sempre faço acerca da Trindade, como você podemos explicar a Trindade? A Trindade, para mim, é o Deus Pai Criador de todas as coisas. Jesus foi aquele que veio resgatar a humanidade por aquilo que Deus criou. Deus criou o homem, sim ou não? O homem pecou. E quando o homem peca, ele precisa de um libertador. Quem foi o libertador? O Filho, Jesus. Então o Pai mandou o Filho para libertar o homem da escravidão do pecado. Você vai ver lá em Hebreus 9, 22, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Então alguém teria que cumprir toda a lei mosaica, toda a lei ali, o Pentateuco, para que pudesse, né, ser uma pessoa, um sacrifício perfeito, para que pudéssemos ter acesso novamente à eternidade. E Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele não cumpriu apenas 10 mandamentos. Jesus cumpriu 613 preceitos que fala ali, né, no Pentateuco, nos 5 livros. Ele cumpriu todos, sem falhar nenhum. Tá? Sem falhar nenhum. Então, Jesus é aquele que hoje nos compra do pecado, ele nos perdoa do pecado. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que, quando Jesus retorna ao Pai, Jesus ele envia um outro Consolador para estar conosco, conforme João 16, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa cada um tem o seu papel importante, tanto no mundo espiritual, como na nossa vida aqui na Terra. Então, cada um deles tem um papel fundamental, por isso que nós vamos aprender hoje grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Aí a verdade bíblica, a verdade prática, vai dizer assim, desde a eternidade, desde a eternidade, tá, irmãos? Cadê o rato? Não aparece na televisão. Puxa vida, hein? Deixa eu ver se nessa aparece. Também não aparece. Não aparece? Não aparece. Ó, quando você bota o laserzinho, quando chega na televisão ele sobe. Mas amém. Desde a eternidade, Deus é Pai. Deus, ele não teve começo e nem terá um fim. Tá? Deus, ele não foi criado. Deus, ele sempre existiu. Tá? Então, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia que nós vamos aprender no decorrer desta aula de hoje. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Aqui está um pouquinho pequena, é melhor você ler na revista. Cooperador Márcio, lê para nós toda a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como a pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, tanto Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17, que fala ali sobre o quê? O batismo de Jesus.
João Batista, quando ele batiza Jesus, não que Jesus tivesse pecado, tá, irmãos? Isso aí precisa ficar bem claro. Não é que Jesus tinha pecado, mas para que se cumprisse a palavra do Senhor, Jesus assim o permitiu, João Batista, o batizar. Então João Batista, quando batiza Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado, logo que ele sai da água, a Bíblia fala que abriram-se os céus, aí viu descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo. Tá? Então o Espírito Santo desce sobre Jesus em uma forma corpórea, né, de pomba, e depois o versículo 17 vai dizer assim que uma voz vinha do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos a ação direta da Trindade, né? Jesus, o Filho, sendo batizado como homem, tá? Então ele é um Deus. Você vai ver o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba. Sobre Jesus é o Espírito Santo, e uma voz falando do céu: este é meu Filho, em quem me comprazo. Então no Novo Testamento, somente nesse texto, né, em Mateus 3, 17, do 15 ao 17, nós já podemos perceber a ação direta da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, demonstrando que os três não são uma só pessoa, né? Uma só pessoa. Ele é uma unidade, um só Deus, a sua essência é uma só, mas são três personalidades. Três personalidades. O que acontece? O que vai falar muito hoje nessa aula, combatendo um pouco a visão unicista. Tem algumas igrejas por aí que estão tendo a visão unicista de falar que Deus, tá? Ele é só um, no sentido de que quando Deus ele está como Pai, ele não existe Jesus e não existe Espírito Santo, né? Ele se está só ele como Deus. Se ele está agindo como Jesus, não existe Deus e não existe Espírito Santo. Se ele está agindo como Espírito Santo, não existe Deus nem Jesus. Então, meu irmão, isso é uma controvérsia da palavra do Senhor, que nós vimos a ação aqui dos três ao mesmo tempo. Não tem como nós dizermos que Deus ele só age como Deus. Quando ele está de Jesus, ele só age como Jesus. Ou se como ele está como Espírito Santo, ele só age como Espírito Santo. Tá? Então nós vemos aqui já nesse texto de Mateus 3, do 15 ao 17, a ação da Trindade ao mesmo tempo. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre Jesus e Deus falando no céu: eis é o meu Filho pelo qual me comprazo. Aí no Mateus 28, isso aqui é uma ordenança expressa do Senhor Jesus, onde ele fala: portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí existem algumas igrejas evangélicas, né, que pegaram isso aqui, distorcendo esse texto, dizendo que Jesus mandou batizar somente em nome do Pai, que não é para batizar no nome dos outros, que só batiza no nome do Pai. Alguns dizem que só deve batizar no nome de Jesus, que depois tem outros textos que vai falar batizando em nome de Jesus, né? Ali você vai entender que é o próprio nome de Jesus, batizando em Jesus, não no nome, batizando em Jesus. O que está falando esse texto é que batizando nas ordenanças de Jesus. E a ordenança de Jesus é o que? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo válido para nós, segundo a palavra de Deus, é aquele que é por imersão e que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo por aspersão de água a gente não considera como batismo, tá, irmãos? Se tiver alguém que foi batizado por aspersão, precisa ser rebatizado. Porque a palavra batismo, tá, ela vem do latim baptismo e é imersão, é imergir, é literalmente mergulhar. Por quê? Porque Jesus está mostrando que nós estamos fazendo uma cerimônia de que quando a pessoa mergulha, ela está sepultando o velho homem. Por isso que deve ser por imersão. É como se estivesse morrendo a velha natureza e ressurgindo, ressuscitando a nova natureza. Então por isso que tem que ser por imersão, não pode ser por aspersão, como algumas igrejas fazem. Versículo 20 fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas em que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos lá para a palavra-chave desta noite, é Trindade, tá? E vamos lá para a introdução. Introdução. Eu vou ler. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do os cristãos do período apostólico reconheciam
essa verdade. Tá? Então, observe-se que os cristãos do período apostólico, os irmãos lá atrás, eles reconheciam a Deus como triuno, sem precisar, irmãos, de uma formulação teológica. Tá? Quando nós entramos na área da teológica, a área da teologia, quando ela entra numa profundidade da questão da Trindade, ela entra no sistema, na questão sistematização. O que é essa sistematização? É para poder aprofundar e trazer resultados, né, acerca do que é aquele assunto. Tá? Então foi sistematizada a questão da Trindade para melhor compreensão. Sistematizado como? Através da teologia. A teologia é um estudo, né, da palavra de Deus, tanto é que você vai trazer a tradução da palavra teologia. Teos vem de Deus, logia vem de estudo, estudar a Deus. E, paz, meus senhores, a igreja que discorda de estudar teologia. Né? As pessoas acham que, fala assim, para que estudar teologia se nós temos que pregar a palavra rema? Sim, tudo bem, nós devemos pregar a palavra rema, mas se nós estudamos mais profundo, nós podemos trazer uma profundidade melhor para a igreja, para que a igreja possa compreender melhor a palavra do Senhor. E a sistematização foi importante para a nossa compreensão acerca da Trindade. Tá? Então, os teólogos, historiadores, homens que desbravaram estudando a palavra do Senhor, para poder esmiuçar e trazer melhor a compreensão para a nossa vida. Tá? Mesmo sem conhecer a terminologia Trindade, eles, tá? O povo da antiguidade, né? Os cristãos antigos, apostólicos, eles reconheciam essa verdade. A Trindade é uma doutrina com fundamentos bíblicos e nós vamos aprender isso aqui hoje. Olha o que o pastor Ezequias Soares ele fala para nós. A Bíblia revela a triunidade de Deus sem necessitar de definições teológicas, e o destinatário original de cada texto bíblico compreendia com clareza a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Tá? Esse aqui é o pastor Ezequias Soares, um dos homens mais conceituados, né, do Brasil, principalmente na área de... Como é que fala, Bruno? Ele trabalha muito na área de heresias. Ele é um mestre em heresias, um dos maiores professores na área de heresia, principalmente dos Testemunhos de Jeová. Então, o pastor Ezequias Soares, e nós temos ele com muito apreço, ele sempre vem aqui no nosso ministério, né? A nossa igreja saiu de dentro da igreja dele, aqui do Japão, o nosso pastor fazia parte da igreja dele, né? O pastor Haroldo, quando veio para o Japão. Tá? Então, ele é nosso pastor também, tá? Que nós temos um apreço muito grande. Vamos lá para o primeiro tópico? Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Vamos lá, irmã, lê para nós aí a primeira. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel revelado nas Escrituras dos judeus é o mesmo Deus do Novo Testamento. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e o Espírito Santo. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino. Eu não sei pronunciar essa... na verdade, hoje para nós é Yahvé, né? Yahvé? É. Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, explica-se a Trindade. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, é isso? Errad, traduzida como único, indica uma unidade composta, é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo Ead em Deuteronômico indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. Amém?
A irmã leu todo, mas nós vamos aqui explicando por fases, tá? Em primeiro lugar, as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus. Aí nós vamos falar um pouco sobre a questão do monoteísmo judaico, tá? Que é o quê? Eles creem em um Deus, sim ou não? Eles não creem em outro, eles só creem em um Deus. Tá? Então nós vamos ver, quando fala monoteísmo judaico-cristão, é a comparação, tá, do povo judeu com nós cristãos no dia de hoje. Tá? Então quando nós falamos aqui a questão do monoteísmo judaico, o Deus de Israel revelado nas Escrituras dos judeus é o mesmo Deus do Novo Testamento. Vamos lá que nós vamos aprender agora. Olha só, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, conforme está aí na escrita aí, a referência bíblica. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o que o monoteísmo judaico crê. Nós também cremos dessa forma. Você vai ver que depois nós vamos trazer no Novo Testamento. Quando nós chegamos aqui, cadê? Tá. 2 Reis 19:15, e Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus. Sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. Aqui nós estamos testificando na Bíblia o que o monoteísmo judaico ele crê. Bendito seja, deixa eu ver que texto que é aqui, Neemias 9:6. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizestes os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que neles existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, os exércitos dos céus te adoram. Está aqui confirmado, irmãos. Só tu és Deus. Também Neemias confirmando essa questão. O Salmo de número 83, versículo 18, diz assim: saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então aqui, irmãos, o monoteísmo judaico crê nessas palavras, nós também cremos nela. Nós, como cristãos, também nós cremos. Salmo de número 86, versículo 10, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Tá? Então, durante todo o Antigo Testamento que eu mostrei aqui, nós vimos, meus irmãos, a prova de que Deus, ele fala que ele é só um, no sentido de essência. Quando falamos de trindade, Deus é um. Nós cremos que Deus também é só um, mas com 3 personalidades. Aí agora, olha só o que Marcos capítulo 12, versículo 29 e 32, diz assim: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Palavra de Jesus, no Novo Testamento, afirmando para nós. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. O Novo Testamento também testificando da mesma forma, porque o que acontece? Os judeus, eles não creem no Novo Testamento, tá? Os judeus, eles não acreditam que Jesus foi o Messias enviado por Deus. Tanto é que até hoje, tá, os judeus, eles aguardam a vinda do Messias. Até hoje eles aguardam, eles não acreditam que Jesus, ele foi o Messias enviado pelo Senhor, pela sua forma de nascer, né, pela tua forma em que ele veio. Eles já imaginavam Jesus vindo, irmãos, numa carruagem de ouro, né, com os seus tantos enfeites, né? Então eles imaginavam um rei totalmente diferente do que veio, né, na simplicidade, nascido numa manjedoura, né? E esse foi o nosso Jesus, ele foi verdadeiro. Tá, então, nós vamos observar que o próprio Senhor Jesus, ele testifica também que Deus, ele é o único Senhor. Tá, então aqui, você vai ver que no decorrer da aula, nós vamos entrar em outros assuntos. Tá, aqui é só para provar acerca do monoteísmo judaico e a questão dos cristãos, são a mesma fé. Nós cremos da mesma forma que o monoteísmo judaico ele crê, nós também acreditamos e nós cremos. Na parte A, falou que cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. Tá? Então, há um só Deus e Deus é um só. Tá? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tá? Que isso fique bem claro para nós. Ambos são Deus.
Filipenses capítulo 2, versículo 11, que foi citado aqui na leitura da parte A, cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. Olha só o que foi falado. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho. Filipenses 2,11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá? Então, o Pai, Ele é Deus. Tá? Conforme Filipenses 2,11. Quando nós chegamos em Colossenses 2,9, porque nele, quem? Em Cristo, tá? O que está entre chaves foi o que eu coloquei, tá, irmãos? Foi acréscimo meu para a gente entender melhor. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá? Então, em Colossenses 2,9, ele mostra que Cristo é Deus. Cristo é Deus também. Tá desligando é porque está congelando lá em cima, irmãos. Aqui tem muita neve lá em cima. Aí vai ficar ligando e desligando, porque congela lá, até descongelar demora um pouquinho. Daqui a pouco ele sobe e congela lá de novo. Tá? Vai aguentando na mão, irmão, já esquenta. Tá? Então, nós vemos que Cristo também, Ele é Deus, conforme Colossenses 2,9. Em Atos 5,3, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo também, Ele é Deus. Tá, irmãos? Então, deixa que fica bem claro nessa leitura que tanto o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também, Ele é Deus. Tá? E são 3 deuses? Não, é um só. Nós vamos chegar no final. Vamos acompanhando. Ajuda aí, meu irmão, passa aí. Tá doido, hein? Tem dia que esse controle... Fernandinho, dá uma passada, dá um enter aí. Tem dia que esse negócio está complicado. Eu acho que vai chegar na parte B. Tenta apertar uma vez. Tenta apertar. Aí, agora foi. Aí. A irmã André, ela leu aqui sobre o tetagrama. E eu trouxe para você entender um pouco sobre o tetagrama. A leitura, tá? É aqui, ó. É da esquerda para a direita. Quer dizer, da direita para a esquerda. Não, deve contar de frente, né? Eu prefiro você da minha esquerda para a direita, tá? De vocês é da direita para a esquerda. Essa primeira letra aqui, ela significa Yod, tá? A segunda letra, ela significa Ré. A terceira letra aqui, ela significa Vav. E a última é a mesma da segunda, que é Ré. Tá? Então, quando vê o tetagrama YHWH, a tradução, a leitura, na verdade, é Yod, Ré, Vav, Ré. Tá? Aqui está falando Jeová, ou Senhor, tá? A nossa tradução, ela traduziu para Jeová, na verdade, né? Yahvé, perdão, Yahvé. Traduziu para Yahvé, que depois se tornou Jeová, né? E assim foi, assim por diante. O tetagrama YHWH significa eu sou o que sou. Tá, irmãos? Ele é tão profundo, essa palavra, que os judeus, eles trocaram para Senhor. Então eles evitam de falar isso, porque é muito profunda essa palavra. Então eles hoje não falam esse tetagrama, eles falam Senhor. Né? Então chamam a Deus de Senhor. Eu sou o que sou, ou eu serei quem serei. A abrangência desse nome impede-nos de limitar ou rotular a Deus nos termos simples de qualquer explicação intente. Explicação humana intente. Isso pressupõe que o nome expressa a essência e as características de Deus e que ele manifesta em ações a natureza do seu nome. É muito profundo, tá? O nome de Deus. Então, o nome Yod, Ré, Vav, Ré é muito profundo. Tá? Então, é interessante, mas é bom a gente aprender. Eu me lembro que eu assisti uma das pregações do pastor Juliano Fraga e ele fala sobre o tetagrama. E ele traz dessa forma também. E eu estudando, eu me lembrei dele. Eu falei, eu vou colocar para levar para a igreja. Tá? Então é muito profundo. E hoje essa tradução ficou, né, por Yahvé.
ou para nós chegou até a tradução Jeová. Vamos lá. Senhor, aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo e à Trindade, conforme foi lido aqui na parte B. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Tá? Então, cada uma delas é Senhor. Olha o que o Salmo de número 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor, aí eu coloquei na frente o tetragrama, ao meu Senhor. Como assim o Senhor dizendo ao meu Senhor? Vocês conseguem compreender isso aqui? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Você consegue compreender isso? Como que o Senhor está falando para o Senhor? Tá? Por quê? Porque Jesus é considerado como Deus. Então é o próprio Pai falando com o próprio Filho: assenta-te à minha direita. Porque quem está sentado à destra de Deus Pai, quem é? Jesus. Tá, então aqui o próprio Deus falando com o Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Tá, então aqui nós vamos entender que o Pai, tá? O Pai sozinho, Ele é Senhor. Vamos lá. Agora, o Pai ficou pequeno, hein? Isaías 43. Isso é porque eu fui aumentando. Isaías 43 assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Para quem? Jesus Cristo, né? O tetragrama. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Está falando do próprio Senhor Jesus, o Senhor. Jesus também aqui está falando de Jesus, Ele é o Senhor. Lógico que não está escrito diretamente a palavra Jesus Cristo. Mas quando você faz a leitura, automaticamente você entende que é de Jesus que Deus está falando. Né? No deserto prepara o caminho para o Senhor, né? Isaías 43. Olha o que Ezequiel 8:3 diz: ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito Santo, porque está escrito em letra maiúscula, tá? Levantou-me entre a terra e o céu, em visões de Deus. Ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca ciúmes de Deus. Aqui está falando também do Espírito Santo como Senhor. Agora aqui vai falar da Trindade. Lá em Salmo 83:18: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Jeová, que é o tetragrama, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aqui está falando da Trindade, irmãos. Quando ele fala que para que saibam que tu, a quem só pertence o nome, irmãos, ele está falando da Trindade. Está falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá. A letra C fala do monoteísmo bíblico, não contradiz a Trindade. É verdade. A palavra hebraica errad, escreve echad, mas a leitura, tá, irmãos? A pronúncia errad, traduzida como único, lá em Deuteronômio 6:4, indica unidade composta. Você sabe o que é uma unidade composta, irmãos? Eu estou falando para entender a Bíblia, irmão, tem que ter fé. É o que eu falei para você: uma unidade composta é 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Tá? Então essa é uma unidade composta. O mesmo termo para afirmar que o marido e a mulher são uma só carne, conforme Gênesis 2:24. Lembra que nós lemos? Eu até li nesse domingo. Né? Deixará o homem ao seu pai e a sua mãe, uniciar a tua mulher e tornar-se em uma só carne. Uma só carne. Tá? Então, ali não são duas pessoas, né? 2 mais 2 é igual a 1, se tornarem uma só carne. Então, esta é uma unidade composta. E essa unidade composta, ela é aplicada para Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Tá? São 3 personalidades, mas é um só Deus. Olha o que 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, vai dizer para nós. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e só um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele declara, muito bem declarado aqui, acerca, né, do Deus Pai, Deus Filho, em 1 Coríntios 8, 6. Isso, aqui agora, nós vamos para o segundo tópico.
Até aqui, irmãos, eu estou provando para vocês, mostrando para você a visão monoteísta judaica, né, juntamente com a visão cristã. Tá? Então, mais na frente aqui na aula, no segundo tópico em diante, começa a mudar um pouco a forma da aula. Tá? Então, eu acredito que está dando para vocês entenderem. Está dando para entender? Que Deus ele é o mesmo dos judeus, é um só Deus, da mesma forma também nós cremos. Porém, os judeus, eles não creem em Jesus Cristo. Nós cremos, porque o Novo Testamento ele nos dá amparo para crer que o Senhor Jesus ele é o Senhor. Tá, então vamos lá para o 2. Evidência no Antigo Testamento. Lê para nós, irmã Gênia. Isso. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declaração que indica claramente a pluralidade na unidade de Deus. E diz Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas, para que não entenda um a língua do outro, e não para por aí. Em Israel, o Espírito Santo aparecera e alternadamente com Jeová e com o anjo de sua face. Amém? Irmãos, então, quando nós olhamos aqui a evidência no Antigo Testamento, era uma doutrina que está implícita desde o Antigo Testamento. Tá? Nós vamos observar isso. Quando nós lemos aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, que foi lido, fala assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando nós olhamos e lemos o verbo façamos, ele está ligado ao imperativo afirmativo. Tá? Quando está ligado ao modo imperativo afirmativo, a Bíblia está mostrando para nós que é um tempo verbal em que expressa uma ordem, ou um pedido, ou um convite, ou um conselho, ou uma exortação direta de Deus. E quando Deus está falando isso, ele está falando para quem? Se não tem ainda nenhum homem, né? Eu creio que Deus não estava falando com a água, não estava falando ali, né, com a terra. Deus está falando com quem? Isso aqui é uma ação, né, de diálogo diretamente com a Trindade. Deus Pai com Deus Filho, né? O cooperador máximo, me lembro da aula que ele trouxe, né? E ele falou ali das ações em Gênesis capítulo 1, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo ele pairava sobre a face da terra. E Deus Pai ele dando ordem. E ali, irmãos, quando ele fala sobre o verbo, está falando do Senhor Jesus. Né? Então nós vemos que quando Deus ele fala façamos, porque se fosse só Deus único, ele tinha falado farei, né? Farei o homem, ou faço o homem. Né? Então, mas não, ele falou façamos. Quando ele bota no plural, é porque é mais do que um indivíduo, mais do que uma personalidade. Tá? Então, provavelmente ele no mínimo tinha que ter 2 pessoas. Se o Espírito Santo não estivesse ali com ele na hora, com certeza ele está falando com Jesus. Então 2 pessoas no mínimo tinha ali quando Deus está falando. Mas eu creio que isso é uma ação direta da Trindade. Olha só, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de quem? De nós. Se fosse Deus somente único, somente Ele teria dito diferente. Eis que o homem é como eu.
seria como eu. Tá? Mas ele falou, não, é como um de nós. Tá? Sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí você sabe que ele foi expulso do Éden, né, por causa do pecado. Tá? Então nós vamos ver, irmãos, que no Gênesis já fala da Trindade. Já está falando acerca de, no mínimo, 2 pessoas da Trindade. Né? No mínimo tem que ter 2. Por quê? Quando fala nós, né, irmãos, então nós vemos aí que nós não é 1. Nós é no mínimo 2, de 2 para cima. Aí aqui agora em Gênesis 11:17, e eia, desçamos e confundamos. Né? Por que Deus ele coloca no plural, sempre no plural? Porque isso aqui, irmãos, não foi o homem que colocou no plural. É a própria tradução da palavra do Senhor que está no plural. Aqui nós sabemos que ele está falando da Torre de Babel. Quando o povo se aglomera e quer ali se fazer uma torre para chegar em Deus, né? Então Deus ele não era o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que o povo se espalhasse. Então o povo começou a ficar daquela forma. Então Deus ele conversa entre a Trindade. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. E ali o povo se espalha e cada um começa a falar em cada uma língua diferente. Então aqui nós vemos a ação direta da Trindade, né, no Antigo Testamento. Tá? Então não tem como dizer que não tem. Isaías 63, versículo 8 ao 14. O Espírito Santo aparece com Javé e com o anjo de sua face. Porque o Senhor dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Isaías 63, versículo 8 ao 10, nós vemos a ação da Trindade. O Senhor Deus Pai, Salvador Deus Filho, né, e o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Tá? Então, você vê, no Antigo Testamento nós já vemos a ação da Trindade do Senhor. Né? Nós vemos aqui o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo agindo no meio do povo. A Bíblia, a começar pelo Antigo Testamento, mostra que existe um relacionamento intratrinitário desde a eternidade passada, que os teólogos posteriores chamaram de pericoreses. Tá? Então, a pericorese, na verdade, é um relacionamento intratrinitário entre a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso chama pericorese, tá? A pericorese é a união íntima intratrinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, é a habitação das pessoas da Trindade uma na outra, tá? Então, ambos são uma só. Isso aqui é o dizer do pastor Ezequiel Soares. O significado de intratrinitário, eu trouxe aqui o que diz até no Google. Tá? A parte religiosa, relacionamento da Trindade Santa, trabalhando antes da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se direcionando na mesma essência Deus. Então eu trouxe aqui porque já tinha explicado antes, mas eu trouxe para você ver o quê? Que até mesmo o dicionário secular, né, o Google, ele traz essa explicação para nós. Tá? Então se você der ali um significado trinitário, você vai entender que é uma ação entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né, como um só Deus. Revelado no Novo Testamento. Vamos lá. Lê para nós aí, irmã Sandra. É no primeiro tópico, no terceiro subtópico. Revelada no Novo Testamento. Isso. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, existe um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. A Trindade em si mesma, a base bíblica da Trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pelo Grande Comissão, na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica e também conhecida como bênção trinitária, na unidade da Igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. A Trindade dos credos, a Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade
e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Amém? Então aqui, revelado no Novo Testamento, deixa eu ver o que eu coloquei. A Trindade consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A parte A, a Trindade em si mesmo. Olha só que interessante, né, para nós compreendermos mais profundo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós vemos, né, a Trindade em si mesma. Tá? Então, quando nós lemos Mateus 28, 19, nós podemos compreender no Novo Testamento, mais uma vez, aqui uma ordenança do Senhor Jesus acerca da Trindade, que o batismo, ele deve ser em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Né? Há quem dizem que deve se batizar somente em nome do Pai, porque aqui Jesus não colocou em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, irmãos. Nós sabemos que quando nós entendemos o português, que quando ele colocou somente o nome na frente, batizando-as em nome do Pai, nome do Filho e do Espírito Santo, irmãos, são a mesma coisa. Ele não precisou repetir o nome toda hora. Então nós vemos a ação aqui, né, da Trindade no Novo Testamento também, né, que não tem o que se discutir, que não existe, né, as três personalidades do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós chegamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, se você não sabia, a bênção apostólica que nós ministramos no final do culto é essa aqui, ó. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Isso aqui é a bênção apostólica. O importante quando vai se dar a bênção apostólica, que nós temos que falar sobre a graça de Jesus, nós temos que falar principalmente do amor de Deus, e nós temos que falar também da comunhão do Espírito Santo, ou da graça, né? Da comunhão do Espírito Santo. Geralmente eu falo diferente. Eu não uso esse termo assim exatamente igual. Né? Eu falo que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Os santos dizem amém. Tá? Por quê? A importância de nós relatarmos. Existem pessoas, obreiros, que não estudam e às vezes vão dar a bênção apostólica e acabam esquecendo de falar do amor de Deus. E não é uma bênção, na verdade. É uma bênção incompleta. Porque a bênção apostólica, a completitude dela é você determinar, você falar os três fatores em que a Bíblia nos diz sobre o amor de Deus, sobre a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então, a bênção apostólica, ela tem que ser dada por completa. Tá? Em nome de Jesus. E aqui nós vemos, né, também a ação da Trindade, né, no Novo Testamento. A graça de quem? De Jesus. O amor de quem? De Deus. E a comunhão de quem? Do Espírito Santo. Tá? Então aqui mais uma vez, prova-se no Novo Testamento a ação da Trindade no Novo Testamento. 1 Pedro 1:2. Aqui vai ver a Trindade na obra da salvação. Eleito segundo a presciência de quem? Deus Pai. Em santificação do Espírito. Espírito do que? Espírito Santo. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. 1 Pedro 1:2. O próprio apóstolo São Pedro, ele testifica a Trindade. Né? Então a Trindade, ela é verdadeira na palavra do Senhor. Filipenses 3:3 assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus quem? Deus Pai, no Espírito que é Espírito Santo, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Mais uma vez, nós podemos observar a ação da Trindade, Filipenses 3:3. Tá? Então, se alguém falar para você que não existe, irmão, está mentindo. A palavra de Deus está repleta de textos que nos provam que a Trindade ela é verdadeira. Tá? A letra B, a Trindade dos credos. A Trindade dos credos é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade, eternidade, da mesma substância, embora distintas. Olha o que o pastor Ezequias Soares ele traz para nós. O Novo Testamento não contradiz o Antigo, mas torna explícito o que dantes estava implícito.
As escrituras sagradas dos judeus revelam a unidade na Trindade, ao passo que o texto sagrado da Nova Aliança revela a Trindade na unidade. A doutrina da Trindade não neutraliza e nem contradiz a doutrina da unidade, e nem a doutrina da unidade anula a Trindade. A Trindade bíblica pregada pelos cristãos consiste em um só Deus, em 3 pessoas e não 3 deuses, tá? Tá bom? Não é triteísmo. Não são 3 deuses, tá? É um Deus. Que seria uma tríade e não uma trindade. Pastor Ezequiel Soares, com o seu comentário. Na passagem de Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, as 3 pessoas da Trindade estão presentes e ativas. Deus Pai fala, Deus Filho é batizado e o Deus Espírito Santo desce sobre Jesus. Deus é um, mas em 3 pessoas ao mesmo tempo. Este é um dos mistérios incompreensíveis de Deus, conforme a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Irmãos, é difícil de compreender. Como nós vamos compreender que não são 3 deuses, se existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então nós vamos entender, irmãos, que em essência, a essência é uma, é um Deus. Mas na ação são 3 personalidades agindo cada um com o seu papel. As palavras de Jesus afirmam a realidade da Trindade. Algumas pessoas acusam os teólogos de inventar o conceito da Trindade, ou de enxergá-los nas linhas das Escrituras. Como vemos aqui, o conceito vem diretamente do próprio Jesus. Ele não disse que batizaremos as pessoas nos nomes, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra Trindade não aparece nas Escrituras, mas descreve bem a natureza de 3 em 1 do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um comentário da Bíblia de Estudo da aplicação pessoal. Todos os 3 membros da Trindade estão envolvidos na salvação. O Pai nos amou tanto que enviou seu Filho para preencher o abismo entre nós, conforme João 3,16. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para encher nossas vidas de amor e para nos capacitar a vivermos pelo seu poder, conforme Atos 1,8. Com todo esse cuidado e amor, como podemos fazer menos que servi-lo completamente? Está também um comentário da Bíblia de Estudo de aplicação pessoal. As Escrituras declaram que Deus é um só, uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência, conforme Deuteronômio 6,4, Marcos 12,29, Gálatas 3,20. Das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma juntamente com as outras é Deus. O Deus único existe numa pluralidade de 3 pessoas identificáveis, distintas, mas não separadas. As 3 não são 3 deuses, nem 3 partes ou expressões de Deus, mas são 3 pessoas tão perfeitas, unidas, que constituem um único e verdadeiro e eterno. O Filho é também o Espírito Santo. O Filho e também o Espírito Santo possuem atributos que somente Deus possui. Aí aqui vem a nota da Bíblia, para ler os comentários. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados em tempo algum, mas cada um é igual ao outro em essência, atributos, poder e glória. Tá? Então, aqui nós podemos ver, onde nós lemos e falamos, nós comentamos, irmãos, que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos a certeza que Deus ele fala acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como Deus. Todos eles são Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma santidade, eles são todos iguais. Nenhum é maior do que o outro, nenhum é melhor do que o outro. Eles são iguais, né, em tudo. Porém, são um Deus. É um Deus, é uma essência só. Tá, então o segundo tópico vai falar sobre heresias contra a doutrina da Trindade, o unicismo. Mas vamos aqui primeiro. São 2 as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição nós trataremos do unicismo, não vai falar do unitarismo, tá? Mas algum comentário vai ter que do unitarismo, acho que eu coloquei. Então é importante você entender acerca da visão, do que eles entendem, do que eles compreendem do que é a Bíblia. Tá, vamos lá.
desde a sua origem, o unicismo tem origem no século III. Tá? No século III ele é conhecido como monarquismo, modalismo, patripacianismo, tá? Patripacianismo e o sabelianismo. Os principais heresiarcas foram Noeto, Práxias e Sabélio. Então, o unicismo, ele não nega a deidade do Filho, nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. Eles ensinam ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa. E não é, tá? Não é. Porque o unicismo, ele prega o quê? Se hoje eu estou aqui agindo como Deus, eu sou Deus, como eu falei no início, não existe Jesus nem Espírito Santo. Eu quero agir como Jesus, eu vou lá tirar a roupa de Deus, coloca de Jesus e deixa do Espírito Santo de Deus de lado. Agora só existe Jesus. Tá? Então é isso que o unicismo ele prega. E isso não é uma realidade. Porque nós vemos vários textos que eu mostrei para vocês, a ação dos três ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, lá em Mateus 3, versículos 16 e 17 nós lemos, nós vemos a ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Todos eles interagindo no mesmo momento. Então não tem como nós dizermos que quando Deus é só Deus, quando Deus é de Jesus é só Jesus, ou quando é Espírito Santo é só Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos ler aqui o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não são três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, conforme Mateus 3,16 e 17, que nós já mostramos. Mas eu coloquei aqui novamente. Olha só, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho, me amado, em que me comprazo. Como nós podemos dizer que eles não agem os três ao mesmo tempo? Não tem como, irmãos, é negar a palavra de Deus. Nós dizemos que a palavra de Deus ela é mentirosa. Tá? Então nós podemos observar que aqui nós vemos a ação direta dos três ao mesmo tempo. Como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Você conhece a declaração de fé das Assembleias de Deus? Eu esqueci, eu ia trazer, eu tenho lá em casa. É um livrinho, tá, que é onde a gente norteia e baseia tudo que nós da Assembleia de Deus, nós cremos. Tá? Nós temos esse livro. E ele é bom você adquirir um dia, porque ali é o quê? Tudo que está falando na Bíblia foi expressado ali para a gente seguir essa linha de pensamento da Bíblia. Não é que ali são palavras de homem, tá, irmãos? Lógico que vai ter comentários de homens de Deus, como o pastor Ezequias, mas ali vai estar escrito o que a Bíblia de Deus está escrita e o que nós devemos seguir. Por isso que ele escreveu, né, foi feita essa declaração de fé das Assembleias de Deus. Vamos lá, controlezinho. Aí. Os principais movimentos unicistas de hoje são os movimentos Só Jesus, olha só os grupos, Só Jesus, Tabernáculo da Fé e a Igreja Voz da Verdade. Esses grupos, essas três igrejas, três grupos, irmãos, eu não aconselho a gente pegar estudo deles, eu não aconselho nós pegarmos louvores deles. Por exemplo, a Voz da Verdade tem vários louvores lindos, são lindos, eu não discordo que são bonitos. Mas nós não podemos, irmãos, apoiar um trabalho que prega um Jesus diferente daqueles que nós aprendemos. Quando nós acabamos usando os louvores, nós estamos divulgando o trabalho deles. Então nós estamos divulgando um trabalho herege. Tá? Então, por exemplo, tem um louvor muito bonito. Como é que é o nome do louvor? O louvor mesmo. Como é que é o nome do louvor da Voz da Verdade? Eu esqueci o nome. O escudo. O escudo ele é lindo. É um louvor muito lindo. Aquele que ele canta, né? Por toda a minha vida, o teu nome eu louvarei. Então é um louvor lindo.
Só que como nós vamos divulgar um trabalho de uma igreja que prega um outro Jesus? Não tem como. Senão daqui um dia não está cantando Roberto Carlos aqui, irmãos. Verdade. Se for pela letra, nós não podemos avaliar o louvor somente pela letra. Nós temos que avaliar o louvor também pelas suas raízes. Nós vamos subir aqui também e cantar aquele como é que fala? Jesus Cristo. Não, aquele outro de rock. Legião Urbana. Que ele cantava, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ele cita ali, irmãos, Coríntios capítulo 13. Se nós somos só passar pela letra, nós vamos estar cantando Legião Urbana, Roberto Carlos aqui em cima, mas nós não podemos. Esse altar ele é santo. A gente não pode cantar qualquer coisa. Então a gente tem que filtrar aquilo que nós vamos cantar. Acerca do credo, cremos em um só Deus. Olha o que está escrito no nosso credo. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural imediato, e não por um processo evolutivo. Nós não cremos na teologia da evolução. Nós somos frutos da criação. Tá? Nós somos criaturas. Fomos criados por Deus. Então, é um texto retirado da Declaração Universal da Assembleia de Deus, que está escrito nessa declaração para a nossa compreensão. Vamos lá para o 2. Verdade bíblica. Lê para nós, Adriana. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, também nos seus discursos e na oração sacerdotal em João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Amém? Se tem o Filho, irmãos, tem Pai, sim ou não? Como vai ter filho se não tem um Pai? Então não tem lógica. Então, os unicistas, eles fazem, irmãos, uma contorção, um malabarismo para poder defender aquilo que eles querem crer. Mas eles não têm argumento, como dizem, contra fatos não há argumentos, né? A Bíblia está repleta, irmãos, de ação, entre a ação de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Não tem como dizer que eles agem em tempos diferentes, né? No sentido assim, de que quando está com Deus é só Deus, Jesus é só Jesus, Espírito Santo é só Espírito Santo. Não tem como. Nós vemos em vários textos a ação dos três, implicitamente, irmãos, ao mesmo tempo. Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, embora eles sejam eles o mesmo Deus. Olha o que João 8,16, 17 diz assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai. Como que eles podem dizer que são um só? Que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. João 8,16, 17. Olha o que João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Tá? Então está bem claro, bem declarado aqui o que Jesus ele diz. Então ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. E indo a segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Mateus 26, 42. O próprio Senhor Jesus ali, orando a Deus, falando com o Pai, ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Ele está falando com ele mesmo? Não. Ele está falando com Deus Pai. Tá? Jesus, em João 17,1, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora.
glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17, versículo 1. Então nós vemos aqui, irmãos, que é um Deus, mas com 3 personalidades. E eles agem cada um de uma forma diferente da outra, cada um com a sua ação, cada um com o seu propósito, cada um tem a sua parte de fazer. Quando Jesus anuncia o Consolador, ele emprega a terceira pessoa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Porque se Jesus não retornasse à eternidade, ele não poderia enviar o Consolador. Quando Jesus chega na eternidade, após os seus 40 dias sobre a terra, depois da crucificação, Jesus chega na eternidade, ele e o Pai enviam o Consolador à terra. Aí o Espírito Santo ele vem para a terra para poder consolar. Então olha só, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. João 14, versículo 16 e o versículo 26. Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Olha só o que 2 João 1,3 diz. Aí na sua revistinha está escrito só 2 João 3, não é? Se eu não me engano, dá uma olhada aí. 2 João 3. Né? Mas é 2 João 1,3, tá? Capítulo 1, versículo 3. Faltou o capítulo 1. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Tá? Então fica bem claro aqui a ação de Jesus como Filho, mas sendo Deus, e do Pai, né? De Deus Pai, também agindo aqui em tempos unânimes e ao mesmo tempo, né? Tanto de Jesus com o nome de Jesus com o nome do Pai. Então não tem como nós falarmos que é só um, né? Só uma forma, que ele está agindo de uma maneira só. Olha o que Stanley Horton diz para nós. As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes, elas não conflitam. Há uma harmonia entre eles. O Pai fala ao Filho empregando o pronome da segunda pessoa do singular. Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido, conforme Lucas 3,22. Declara que veio não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, conforme João 8,36, no comentário de Stanley Horton. Tá, então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, a separação das personalidades, né, tanto de Jesus, como do Pai, como do Espírito Santo. Jesus orou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Um novo comentário bíblico. Vejamos o que afirma a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, CPAD, sobre a função das 3 pessoas da Trindade. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente aos outros 2 membros. Mas isso não significa inferior em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade. E nenhuma dessas 3 pessoas está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planeja a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser consolador e ensinador. A subordinação do Filho não compromete a deidade absoluta. Da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. A partir dessa fundamentação bíblica, é importante ressaltar que a relação de submissão existe para que os propósitos divinos sejam perfeitamente cumpridos. Lembra que eu falei? As 3 personalidades, cada um tem um papel fundamental. Deus, ele é o Criador, Deus Pai é o Criador de todas as coisas, né? Foi Ele quem criou. O Filho foi quem trouxe a redenção para a humanidade que pecou. O Espírito Santo é quem está na terra agindo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo leva ao Filho, o Filho vai levar ao Pai, né? A nossa vida, a nossa alma. Tá? Então o Espírito Santo nos convence, nós aceitamos a Jesus, batizamos, cumprimos todas as ordenanças de Jesus, né? Somos salvos pelo sangue de Jesus, tá? Não por mérito nosso, mas pelo sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus nós temos acesso ao quê? À eternidade, à nossa casa, de onde nós viemos. Tá? Então através de Jesus nós retornamos para lá. E quem está lá reinando? O Pai. Ele está sobre todas as coisas.
Lembra de João 14, quando Jesus ele faz aquela declaração? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí ele fala assim, se não fosse assim, ou seja, se o meu Pai não tivesse feito morada lá no céu, aí ele diz assim, vos teria dito, irei e prepararei lugar para vós. Para onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa linda. Então o próprio Senhor Jesus, ele declara que já existem as moradas na eternidade. Então, nessa lição, esse aqui eu já passei. Ok. Vamos agora para o terceiro tópico. O unicismo. É que o tempo é muito rápido, mas eu coloquei tudo para vocês adiantar, mas mesmo assim o tempo foi rápido. Mas uma coisa eu te pergunto. Eu sei que vai ficar um pouco de dúvida em algumas questões aqui, não tem como, irmãos. Isso aqui só com o decorrer do tempo, que a gente vai esclarecer mais coisas, com o decorrer dos estudos que você vem, com o decorrer dos aprendizados no culto, aí você vai começar a abrir um pouco sua mente. Eu tinha muita dificuldade também acerca disso. Foi abrindo mais a minha mente a partir do momento que eu comecei a frequentar mais os cultos e estudos. Aí vai abrindo a tua mente, você vai começar a compreender melhor. Tá? Então, às vezes, você está falando, poxa, está falando, eu não estou entendendo nada. Não se preocupe. Porque o Espírito Santo ele vai te fazer recordar aquilo que você viu, aquilo que você estudou, aquilo que você leu. Se você não vê, ele não vai te lembrar. Ele vai te lembrar aquilo que você viu. Então, se você está estudando hoje, você vai ver se tem alguma dúvida, o Espírito Santo ele vai começar a te fazer lembrança lá na frente. Fala assim, poxa, isso aqui eu vi naquele dia da aula. Mas se você tiver dúvida, nos procure, tá? Para a gente poder estar esclarecendo, tá? Ok até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Algo a fazer? Tranquilo? Se eu puder fazer uma pergunta, eu posso fazer para vocês uma pergunta? Do que está sendo falado aqui? Não, vamos lá, né, irmãos? Primeiro, o problema. O Cooperador Márcio, lê para nós aí, irmão, Cooperador Márcio. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas, que ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Amém? Então aqui nós vemos essa questão desse problema acerca das igrejas unicistas que creem dessa forma. Eles fogem totalmente daquilo que nós cremos, do que nós acreditamos. Por isso que eu falo, irmãos, que quando nós vamos retornar ao Brasil, quando nós vamos mudar de igreja, nós temos que, irmão, procurar saber no que a igreja ensina. Porque tem muita gente entrando em igrejas e ali, irmãos, acham que Deus está agindo, e muitas das vezes não é a ação de Deus. Porque são igrejas que estão indo contra a própria palavra do Senhor, ensinando ao contrário. Agora, em questão de você ir numa igreja que o pastor ele é pós-tribulacionista, ele é pré-tribulacionista, ou ele crê que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, isso aí não vai mudar a nossa salvação. Enquanto isso, está tranquilo. Agora, você entra numa igreja em que o pastor ele crê que Deus, quando ele é Deus, ele é só Deus, quando ele é Jesus, é só Jesus, irmãos, aí você está correndo risco de perder a tua salvação. Você vai entrar numa igreja que vai ensinar um Jesus que não é o Jesus bíblico, é um Jesus que eles criaram, porque é totalmente contrário à palavra do Senhor.
Então são os falsos profetas que têm surgido no nosso meio do dia de hoje, e se nós não abrir o olho, nós acabamos caindo, né, nessa lábia. Irmãos, eu vou falar para você, e os ensinamentos são tão sutis que a gente começa a acreditar. A gente começa a acreditar, poxa, é verdade, eu aprendi a minha vida toda que isso aí era diferente, e na verdade você aprendeu certo. Ele vai desfazer aquilo que você aprendeu para colocar na tua cabeça aquilo que ele acha que é o certo. Isso aí, irmãos, é uma teoria humana, tá? Não é algo de Deus, tá? É uma visão humana e não é uma visão de Deus. Tomemos cuidado. Olha só, na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas, de forma sutil, tá vendo? De forma sutil, e por meio da música ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Jesus diz que a vida eterna, tá, implica essa distinção. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui nós vemos, meu amado irmãos, né, a ação dos dois em João 17, versículo 3. Olha só, a salvação envolve duas pessoas distintas, e esse conhecimento é espiritual, implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Eu e o Pai somos um, conforme João 10:30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27. Então fica bem claro essa questão do unicismo, de acreditar que é a ação de um somente, né, essa confusão que eles fazem, que Deus age somente em uma personalidade, né, em determinados momentos. Isso aí não é uma realidade, isso aí não é uma verdade, isso é algo distorcido da palavra de Deus, porque o tempo todo nós vemos a palavra do Senhor agindo, né, a ação de Deus Pai e Deus Filho ao mesmo tempo. Nós vemos a ação de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo agindo ao mesmo tempo, né? Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, vários textos que eu mostrei aqui para vocês, eles falam dessa ação, né? Ação mútua, né, de Deus Pai, Deus Filho, ou Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O pastor Ezequiel Soares diz assim: aos que acham que esse problema não é grave, olha só, dizendo que o Espírito Santo não está preocupado com o sistema teológico, com o trinitarianismo, e nem com o unicismo. Nós discordamos dessa posição, pois é o mesmo que dizer que o Espírito Santo não está preocupado com a verdade, tá vendo? Nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de verdade, conforme João 14, 16 a 17, João 15, 26. E o Espírito é a verdade, 1 João 5, 6. Os dois sistemas teológicos, unicismo e trinitarianismo, são excludentes. Tá? Não é possível conciliar os dois. Um desses sistemas não é verdadeiro. Quer dizer, ambos não são verdadeiros, na verdade, né? Uma reflexão bíblica 2. Dá para ler para Josimar? E o que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra, e não do tal movimento. A palavra é de Deus, é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumentos aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Amém? Olha só. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O que vocês acham? O que vocês acham das pessoas que se converteram através de ouvir esses louvores, né? Poxa, que bonito, você está Jesus. Você acha que essas pessoas são salvas, sim ou não? Não? Sim ou não? Conhecer a verdade ainda. Então, eles podem ser salvos, né? Porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele, tá? Mas a partir do momento que você sabe que essa é uma igreja que prega o Jesus diferente da Bíblia e você continua lá, você está o quê? Concordando com ele. Até abrir os teus olhos não tem problema.
Mas a partir do momento que abriu os teus olhos, que caiu as escamas dos teus olhos, da cegueira espiritual, você precisa tomar uma posição. Né? Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas eu conheço várias igrejas que são igrejas de divisão. Vão ter pessoas salvas lá? Vão ter pessoas salvas. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Tá? Ah, mas ali a pessoa que divide a obra está pregando. Mas a pessoa não está acreditando nele, está acreditando na palavra que está sendo pregada. Espero que esteja pregando a palavra. Então, se estiver pregando a palavra, o irmão vai ser salvo. Por isso que nós vamos ver aqui, o poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é semente, mesmo sendo semeada por irmãos enfermos, infeccionados, a semente vai germinar. Olha só o que deu Mateus 7, 21 e 3, eu queria chegar aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. As pessoas foram libertas por esses homens. Tá? Pessoas foram curadas por estes homens. Pessoas, meus amados irmãos, receberam ali, onde não tinha perna, nasceu uma perna. O dom de maravilhas é isso. A pessoa não tem uma perna, o homem vai lá, ora e nasce uma perna. Aí a pessoa vai lá e faz. Ora e acontece. Mas o mérito é dele? Não. Porque a Bíblia fala que a cura vem através do nome de quem? Jesus. Então Jesus, ele tem compromisso com a sua palavra. Se a pessoa diz em nome de Jesus ser curado, ele pode ser curado porque é no nome de Jesus. Mas só que aquele homem que estava orando, talvez ele não tenha salvação. Porque ele é um desses aqui que Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Tá? São pessoas que se dizem ser servos, são pessoas que têm aparência de servo, mas não são servos. Tá? São pessoas que nem mesmo o Senhor Jesus o conhece. Tá? Então nós temos que entender e compreender que você pode até estar num lugar desse enquanto você não sabe. Mas a partir do momento que caiu as câmeras dos teus olhos, você fala assim, poxa, essa obra é uma obra de divisão. Essa obra aqui é uma obra que eu nem sei de onde esse pastor foi levantado. Irmãos, tem gente que não procura nem saber onde o pastor foi levantado, irmãos. Não procura nem saber. E às vezes nós estamos sendo guiados por pessoas cegas. E o salmista vai dizer para nós que um cego não pode guiar outro cego. Ambos cairão no abismo. Tá? Então nós temos que tomar esse cuidado, tá, igreja? Em nome do Senhor Jesus, que futuramente vocês podem ir para o Brasil. Ah, eu vou embora para o Brasil. Irmãos, vai com Deus, nós vamos dar uma carta para você. Mas procura uma igreja, irmãos. Procura saber a história da igreja primeiro. Como começou? Quem é o fundador dessa igreja? Né? É coligada com alguma outra igreja? Como que é essa igreja? Né? O pastor de hoje. Você precisa, irmãos. É a sua vida espiritual que está em jogo. Você vai chegar lá e entrar em qualquer igreja. Não vou nem procurar saber, não. Eu tenho vergonha. Irmãos, cuidado que a vergonha pode te levar para um outro lugar, que não seja o céu. Tá? Então procura saber. Todas as vezes que eu fui no Brasil, que eu fui congregar uma igreja lá enquanto eu estive no Brasil, eu procurei uma Assembleia de Deus, porque tem raízes. Né? Não essa Assembleia de Deus que é avulsa, não. Uma Assembleia de Deus que tem um ministério extenso lá no Brasil. Né? Eu fui no nosso ministério do Belém, mas quando eu cheguei lá não tinha no Belém, Brasília, eu fui na da Madureira, mas uma igreja conhecida, conceituada. Tá? Então, sabendo da história da igreja, conhecendo que tem a sua sede, né, com as suas congregações, igual aqui no Japão, mesmo que nós trabalhamos. Tá? Então procura saber a história da igreja. Ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções. Dizer que se sente bem ao escutar certas músicas não garante que a sua teologia é bíblica. Tá, irmãos? Então cuidado com as músicas que nós escutamos. Por exemplo, tem louvores aí de uma cantora. Depois eu falo da cantora. Depois eu falo no final. Mas vamos pular aqui, irmãos, que já está no finalzinho, já está acabando. A posição oficial. O terceiro subtópico. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia. Considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso diferente do revelado no Novo Testamento, conforme 2 Coríntios 11:4.
Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, tá, irmãos? Mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós não devemos maltratar um unicista. Nós discordamos da fé do unicismo, da religião unicismo. Mas nós não podemos, meus amados irmãos, maltratar o católico, nós não podemos maltratar o espírita, nós não podemos maltratar essas pessoas, nós devemos amar. Nós devemos amar. Tá? Nós devemos também levar a Jesus para eles, porque são pessoas que estão no engano. Tá? Então jamais, porque você é da Umbanda, eu não quero saber de vocês. Porque você é católico, eu não quero saber de vocês. Não, irmãos, abrace e ame. Nós precisamos, em nome de Jesus, amar as pessoas. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. 2 Coríntios 11:4. Não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. 2 João 1, capítulo 1, versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não os recebeis em casa, nem tampouco saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aqui a declaração não vou ler, mas vai demorar um pouco. Tá? Então a conclusão. A introdução do credo do Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolável, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade, em Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separando a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e o unicista confunde as pessoas. E assim creem num Deus distinto que é apresentado pela Bíblia. O credo de Atanásio, foi o que eu li agora, os unicistas confundem as pessoas, tá bom? Tá? Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é um pouco complexo, irmãos, essa aula. Ela não é tão simples assim como eu havia imaginado. Mas eu creio que eu trouxe grandes provas para vocês do que seria, as provas irrefutáveis que a palavra de Deus ela nos ensina. Eu trouxe vários textos, tanto do Antigo como do Novo, onde mostra a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao mesmo tempo. Tá bom? Então, em nome de Jesus, se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Se caso você perguntar o que foi fora da aula e eu não souber, eu te prometo estudar para trazer a resposta para você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Semana que vem, Jesus é Deus.